A beleza é permeada nas reflexões da filosofia, nas expressões da arte, na religião, ela significa força. Também é cantada nas músicas e em prosa na literatura. A beleza pode estar no meio de nós de maneira concreta, ela pode estar no meio de nós de maneira interpretativa e também universal. Nós sabemos que a beleza faz parte da humanidade, de todo o contexto da humanidade. Agora, nos tempos atuais, o que faz parte é a busca incansável por uma beleza perfeita e também a qualquer preço. O que é beleza para você? É exatamente a pergunta que eu vou fazer e muitas outras para os meus ilustríssimos convidados de hoje. Hoje, os meus convidados são os meus doutores da beleza, isso mesmo, os meus doutores da beleza, a minha dermatologista Camila e o meu cirurgião plástico Rodrigo. Mas antes deles se apresentarem, eu tenho que deixar os lembretes, claro. Aperte o sininho, se inscreva e dê um like. Dessa forma, o algoritmo vai entender que o papo que a gente tem aqui é importante para mais pessoas assistirem e entrega tudo para eles lá. Então vamos lá? Vamos deixá-los se apresentar. Quem sois vós? Camila e Rodrigo. Conta para eles. Que responsabilidade, hein? Depois dessa abertura aí da Paula. Bom, eu me chamo Camila, né? Sou casada com o Rodrigo, sou dermatologista, temos 2 filhas. E estamos aí na medicina, eu estou há 20 anos exercendo o que eu tanto amo. E claro, mexendo um pouquinho com a beleza da gente, das pessoas que eu tanto amo. Sou o Rodrigo Mota e aí eu já tenho um pouquinho mais tempo que a Camila, com 22 anos já na profissão e estamos aí em busca sempre dessa beleza, que é o que nos motiva e a beleza, como você falou, ela é universal, né? Então ela abrange tantas coisas que é muito profundo e isso que me desperta sempre essa profissão que é a cirurgia plástica. Uhum. Então vamos começar da maneira como eu acho que tem que ser mesmo. O que é a beleza para vocês? Nossa, que pergunta difícil para mim. O que é beleza, né? Ser belo é mostrar aquilo que você tem no seu interior. Então é realçar aquilo que você tem de melhor. Todos nós somos belos. E às vezes a gente se esconde atrás dessa beleza. Então, para mim, a beleza todos têm. É só transcender mesmo. Da minha parte, né, a gente tem tanta parte médica, que é o que a gente estuda para tentar ajudar o paciente, que a gente tem alguns conceitos de proporções, né? Então, hoje a gente pensa na beleza no sentido mais romântico, que todos realmente somos belos, como ela falou, a gente precisa colocar para fora e enaltecer algumas partes que vão transformar no todo, né? Mas dentro da cirurgia plástica, a gente procura entender qual que é a proporção que aquilo está trazendo na pessoa. Então, quais são aqueles traços, o que chama a atenção, e como eu consigo deixar ele mais harmônico. Então, é uma busca pela harmonia, né? Claro que tem muita gente que não tem uma harmonia, assim, tem aquele olho maravilhoso, tem aquela boca maravilhosa, mas o conjunto não fala um com o outro. E tem outros que continuam não falando, mas assim, quando a pessoa abre a boca, se expressa, o olhar, ela acaba se tornando bela, independente de qualquer ajuste médico que possa precisar. Então, realmente é uma coisa muito abrangente, né? E depende muito do que a pessoa está buscando. Mas, em termos médicos, né, científicos, a gente procura entender qual que é a proporção que está fora. Então, o que é belo é aquilo que, quando você olha, é agradável, né? Então, tudo que é agradável passa a ser belo. Quando você tem algo que olha e sente alguma sensação negativa, tem alguma coisa ali que pode ser ajustado, né? Isso pensando friamente. Eu sempre falo, eu tenho uma máscara que a gente vive numa matrix da aceitação e da comparação. Sim. Nós, os seres humanos. Lá no consultório, de maneira majoritária e concreta, vocês percebem o quê? Que o ser humano está atrás da sua melhor versão ou o ser humano está atrás do corpo e da pele da outra pessoa? Quem vai falar, né? A gente tem 2 estilos de pacientes. Existe muito aquele que procura, sim, o perfeito, a perfeição.
né, o belo para ele. Às vezes ele mesmo se perde na consulta onde ele fala o que ele quer melhorar. Aí leva foto de alguém, aí eu tento mostrar para ele o outro lado, né? E aí tem também a outra versão que eu acho que é a maioria, né, que é a frase que você trouxe aí, e que a gente consegue através às vezes de um espelho conversar e mostrar algo que a pessoa às vezes não enxergou. Às vezes ela fala assim, pô, doutora, eu queria melhorar essa ruguinha aqui porque eu tô me achando feia por causa dessa ruguinha. Aí de repente eu mostro pra ela, mas essa ruga faz parte do seu ser. Talvez o que tá te incomodando é isso. Aí eu mostro para ela uma outra visão que a gente estudou para isso. Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque se eu mexer naquela ruga, ela vai se olhar e vai continuar, às vezes, notando, ai, mas não mudei nada. Porque tem algo mais aí. Eu acho que assim, no consultório, né, a gente vai muito no perfil dos pacientes. Eu acho que o perfil dos pacientes também, eles acabam sendo atraídos pelo nosso perfil, né, que é da naturalidade. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma busca concreta, assim, tem um fundamento bem lógico, né, isso no nosso dia a dia, no nosso consultório. Claro que como a gente, com essa expansão das mídias sociais, Instagram, você acaba abrangendo um número maior de pessoas que você pode ter uma não identidade em relação a isso, e aí tem um trabalho um pouquinho maior para poder entender o que a pessoa está buscando, né? Para você realmente ser fiel com os seus conceitos e procurar entregar aquilo que o paciente está buscando. Então, tem esse trabalho maior. Mas a maioria dos nossos pacientes tem essa busca pelo assim, a beleza, mas a beleza natural, a beleza, o envelhecer jovial, né? Então, não ocultar um fato da sua vida, ocultar uma marca, mas assim, transformar aquilo em algo prazeroso, algo bom. Então, acho que é isso. Ou realçar, que é o que eu falei no início, a gente realçar o ponto positivo que aquela pessoa tem, que todos nós temos. E às vezes, aquele ponto, ele tá escondido, às vezes, no meu caso, numa mancha, né? O paciente, ele tem um rosto tão belo, mas às vezes por ter trabalhado muito no sol ou por não ter mesmo orientação de se cuidar com o filtro solar, os produtos adequados, né? Ele desenvolve bastante mancha solar e ela atrapalha um pouquinho a beleza que ela tem. E às vezes ela nem sabe o que é isso. Ela vai cuidar e vai se sentir melhor. Né? Agora tem gente que, é o que eu falo, né? Que a gente discute muito em casa, eu e o Rodrigo. Tem gente que tem aquilo aqui, dá claro pra gente mexer, realçar, melhorar, mas ela tá bem assim. Então a gente vai cuidar para evitar o processo maior do envelhecimento, que vem sim com os diversos fatores que a gente pode conversar mais pra frente, que a gente pode cuidar para a gente pode envelhecer, ou seja, passar os anos e estar cada vez melhor. Eu mesmo, quando eu vejo suas fotos de muitos anos atrás ou de poucos anos atrás, você tá cada vez mais bonita. Não sei quem tá vendo a gente vai poder falar isso. Você tá cada vez mais bonita. É porque a gente tá fazendo um monte de procedimento em você? Não. Aliás, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eles são os meus doutores. Não é só porque eu amo eles, não. É porque amo-los. Não é por isso. É porque eu confio plenamente naquilo que é primordial para mim. E aí a gente volta na questão da matrix, se é comparação ou se é aceitação. Que é a envelhecer de maneira natural. Né? Rejuvenescendo, mas sendo natural. Tem muitas pessoas que perguntam para mim e perguntam para as pessoas que convivem, mas como que ela consegue estar sempre jovem sem parecer que fez? E eu fiz, mas não parece que fez. Os clientes que chegam no consultório de vocês conhecem isso de vocês? Eu acho que quase 100%. A maioria não, assim, muitos não gostam de falar o que fez, né? Diferente de você, muitos nem gostam de falar o que fez. Mas é a primeira coisa, ele senta, ele fala, doutora, eu vim aqui porque eu quero ficar bem, mas natural. Né? E reforçam muito isso. Então, vai delineando. Eu acho que o legal também, assim, são pacientes que eles querem escutar a sua opinião, claro, eles querem, né, que você atue nisso, mas são pacientes como você, por exemplo, que é claro naquilo que você quer, né? Então, não, isso não quero, ponto, eu quero isso. Então, sabe muito bem onde quer chegar.
né? Então aí acaba sendo mais fácil ainda, né? Porque você tem, lógico, dentro da medicina uma gama de procedimentos, de aparelhos, de possibilidades. Quando o paciente está bem determinado, ele sabe muito bem o que é, fica tudo muito mais fácil. E aí a gente consegue sempre levar para o lado mais natural. Você sabe que é mais fácil, mas outro dia eu estava pensando, cada vez está mais difícil na minha área, porque cada vez surge 55 lasers novos que faz tudo. 50 injetáveis que estica, faz tudo, né? É um milagre. E outro fio que puxa. E eu falo, nossa, quanta coisa que eu tenho que pensar e filtrar para ver o que eu quero para mim e o que eu quero oferecer também para o meu paciente. Então, realmente vai ficando um pouco difícil, porque na mídia, nós mesmos vamos vendo tanta informação. É agora esse aparelho que faz isso, esse laser que faz isso, essa injeção que faz isso, esse fio que faz isso. Você fala, nossa, eu vou chegar lá no médico, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para pôr o fio, puxar aqui, pôr uma injeção. Então, aí a gente fala que é a parte difícil que a gente vai enfrentando da evolução, tanto da evolução da internet, quanto da evolução médica mesmo, que a gente precisa filtrar para poder passar para vocês. A gente vai partir daqui a pouco para aquela questão que quando a gente exagera, que a gente vira prisioneiro da beleza. Mas antes disso, da mesma forma que existe a beleza, existe a feiura. Então, esteticamente falando, o que é feiura para vocês? E onde, no olhar de um cirurgião plástico, está a feiura e onde, no olhar de uma dermatologista, está a feiura? O que é feio é tão difícil. Eu sei que é para difícil. mim, o que é feio, né? Porque o que é feio é que não é belo. Mas, para mim, eu vou falar uma coisa que eu não tinha pensado, mas o que me veio agora, acho que você falou. O que tá feio hoje em dia, para mim, é a não naturalidade, é o exagero. E aquilo que era belo e talvez a pessoa achar que era feio, aí era belo e ficou feio. Pelo exagero que aquilo se transforma. O Rodrigo, mais tecnicamente, ele vai falar um pouquinho mais. É que eu, como ele falou, eu sou romântica, até no tratamento, né? Então, para mim, assim, não existe quem é feio. Existem pontos que a gente pode melhorar, ou pontos que a gente pode, né, realçar a beleza. E às vezes a pessoa tá escondida, não sei se você já viu no espelho, essa foto, uma menina linda e olhando no espelho, se vendo uma pessoa feia, verde, até mudando a cor, né? E isso, às vezes, numa conversa, numa consulta, você consegue transformar o que a pessoa tá vendo diferente. Porque ela tá se vendo tão feia, porque às vezes a amiga falou, o outro falou, ou desmanchou pro namorado, e aí... Às vezes basta você pontuar, né, e tranquilizar o paciente, porque às vezes você não precisa fazer nenhum tratamento mesmo médico, né, não ser um bate-papo, uma conversa e tranquilizar que tá tudo bem. Mas tecnicamente a feiura eu classifico da mesma forma, eu acho que são pontos de proporção, né? Então nem sempre você pega uma boca da Angelina Jolie, é linda, mas nem sempre vai ficar bom num rosto fino, aí vai ficar feia, né? Então eu acho que é aí o ponto, né? Todo mundo pode ser belo, né? Eu acho que é questão de você se ajustar, né, nas proporções para transformar aquilo em algo bonito, que é gostoso de você olhar. Eu acho que é isso, eu acho que a feiura tem a ver com as proporções, né? Isso em toda a minha área de atuação como cirurgia plástica, como artista plástico, né? Eu acho que são proporções mesmo, que você vai trazendo algo que é gostoso olhar, eu acho que é isso. Vocês já tiveram lá no consultório, por exemplo, eu estou falando consultório, mas também lá no hospital, né? Uma paciente que ela atingiu exatamente o desejo que ela queria estético, independente do tratamento, mas ela se sente prisioneira de uma beleza. A beleza é uma prisão? E vocês têm cliente que está aprisionada? Rodrigo, mais do que eu. Como eu lido muito com a parte corporal, né, também. Existe sim, claro, existe essa prisão. Tem pessoas que mesmo você mostrando que está linda já, que já... Ponto, né? Nos tratamentos está ótima, vai curtir. A pessoa, ela nunca tá feliz, assim, nunca vai estar se achando que ela tá plena. Porque... Eu vejo na Laser Lipo com você, eu assisto, né, algumas pacientes que já estão num ponto maravilhoso, mas dá às vezes um ano ou nem isso,
fica, não, eu tenho que fazer de novo, eu quero fazer de novo, porque... E aí aquilo fala, não, parece que vira uma doença. Nós não contribuímos para isso, mas que tem, né? Você tem eu acho que, e mesmo não sendo dessa forma, mas a pessoa, ela fez, você atingiu aquele resultado, tá visível, mas ela não consegue, porque é algo dela. É igual a dentro. gordura, Aí, não é aquele que dobra assim, puxa a pele assim. A pessoa mesmo força. Não tem gordura. Sim. E como vocês falam não? Você Vocês tem conseguem que falar não? pontuar? Consigo, eu consigo. Consegue falar não? Mas teve que treinar consigo. bastante. Mas essas dificuldades eu acho que maiores são dessas identidades, do perfil dos pacientes que te buscam por uma rede social, eu acho. Né? Porque são os pacientes que eles estão um pouco mais presos a isso, a essa imagem, essa necessidade. Talvez eles não estão assim, olhando muito dentro para eles estão em busca daquela perfeição que eles enxergam nas lentes, né, nos Photoshops, nos filtros. Então, assim, eu percebo que o perfil é esse, né, mas não é, graças a Deus, assim, eu falo graças a Deus, pelo amor de Deus, mas é porque é mais fácil você lidar e você conseguir que o paciente entenda, né, porque senão ele não para aí, né, ele pode procurar outro, vai outro, e aí começam a acontecer as aberrações, né, porque nem todo profissional vai entender que aquilo está fugindo do bom para o paciente. Eu gosto de ter paciente refém da beleza, né? Eu gosto de ter, sim, adoro ter meus pacientes que cuidam, né? Vêm anualmente, alguns vêm mensal, seja qual o estilo de paciente. Mas aquele refém de um tratamento, se eu não fizer daqui 4 meses, né? Eu não vou conseguir, né? Tem gente que nem se sente bem. Então aí a gente vai, claro que tem procedimentos que a gente precisa de uma sequência. Isso não é precisa não é precisa, né? Para ele se tornar cada vez melhor, às vezes a gente tem que ter uma frequência, mas a gente não alimenta isso no paciente. Não, teve casos a Camila me chamar, né? Porque a gente tem muito paciente comum, né? Então a Camila pede minha opinião em relação à harmonização facial. O que você acha? Você acha que está precisando, que o paciente está querendo fazer? Eu olho e falo, você não precisa fazer, né? Tá ótimo assim. E ponto, né? E não tem muito que você... tem casos que você tem que pôr um ponto mesmo, porque senão o paciente, se deixar, põe, né? Quer colocar. Mas não é o que a gente acredita que seja melhor para ele, independente de qualquer relação financeira. Vocês acabaram de falar de harmonização. Eu concordo plenamente com você que beleza existe, concreta. Também, claro que a beleza mais holística também, não tem nem dúvida. Que a beleza é mais do que o nosso físico, mas a beleza física, no mundo concreto como o nosso, ela pode aprisionar, mas ela também pode abrir portas. Mas, vocês acabaram de falar de harmonia, então eu concordo com você quando você fala que é uma questão de simetria, de proporções. Por exemplo, eu fiz harmonização, preenchimento, né? Mas por que as pessoas estão saindo todas iguais dos consultórios? Assim. O que está acontecendo? Tanto do lado do paciente, eu acho que a gente já entendeu. A gente está numa matrix que a gente compara e aceita, Mas e do lado dos profissionais? Médicos, né? Ô Paulo, eu falo por mim. Eu acho assim, todo profissional que faz a harmonização, e a harmonização mesmo, né? Porque muito se generalizou. Muito se generalizou com o termo de harmonização. Tecnicamente muito, você está falando, ok. Então, chega o paciente às vezes no consultório e fala assim, não, mas eu já fiz a harmonização, eu preenchi o sulco. Não é isso a harmonização. Né? A harmonização não é preenchimento apenas. Eu acho que você tem que ter uma visão. Existe um estudo para isso, tem um preparo, tem N cursos que a gente acaba fazendo, uma evolução nisso. E vai muito também do feeling da pessoa, né? Do profissional, de estar entendendo aonde que está faltando ali. Estudo de luz e sombra. Luz e sombra, né? Talvez, assim, não que eu faça melhor, não é nada disso, mas eu tenho uma facilidade maior, talvez, por essa questão mesmo visual minha, artística, né? Eu acho que eu tenho essa facilidade, né? Das proporções, então, desde a parte da cirurgia plástica, como mesmo em pinturas. Então, eu sei onde tem uma luz, onde tem uma sombra, né? Então, isso para mim fica fácil. Parece fácil, né? Então, eu acho que o que acontece muito são os exageros do próprio paciente, que aí ele não acha mesmo um fim, ele vai colocando, querendo chegar naquele
ou o estereótipo que ele imagina que ele vai chegar, que ele vai ficar bonito daquele jeito, e às vezes o profissional não conseguindo realmente colocar um limite, ou não tendo essa outra visão mais artística. Que é preparo. Que é o preparo. Não preparo, ele Não tem preparo preparo. técnico, a gente pode dizer isso de bom gosto? Pode ser Existe um cirurgião plástico que não tem bom gosto? Poxa, todo mundo tem bom gosto e não tem bom O gosto, gosto né? pra É muito um é relativo. É relativo, mas Relativo. vamos falar na relação da harmonização, de uma harmonia. Não, é complicado a gente falar isso, mas o que eu acho que está faltando alguma noção da naturalidade. Ok. Pode ser que seja bonito, então assim, vamos olhar aquele órgão individual, aquela boca. Eu gosto da boca da Angelina Jolie, não quero saber se o resto do rosto está combinando. Ok. Mas a boca vai estar bonita, a boca vai estar preenchida, entendeu? Entendi, claro. Então, agora eu não sei se é uma visão extremamente parcimoniosa ou como que eu posso dizer, extremamente limitada àquilo lá, ou tá vendo todo, né? Eu gosto de ter uma visão do todo. Né? Eu acho que isso é o que eu busco para mim e para os outros pacientes, e os pacientes que nos procuram por isso. Então, eu acho que tem público também para todos os tipos, né? Tem aqueles pacientes que querem o perfil do outro profissional que vai entregar aquilo que ela está buscando. Agora, ela saiu de lá, ela pode estar se achando bonita, agora não é imagem, às vezes, que Eu não já achar. tenho uma visão que eu vou complementar, que talvez para mim é mais fácil falar. Quando a gente faz, por exemplo, um curso de preenchedor de harmonização, eu vou falar pela dermatologia, porque o Rodrigo é outra área. Então, ele vai lá ensinar, por exemplo, que você tem que preencher o código 1, 2, 2, CK1, CK2, aqui. Tá bom. Então, eu ouvi aquilo. Agora, você vai preencher todos esses pontos para todo mundo igual? Será que isso vai ficar bom em todo mundo ou vai ficar todo mundo igual? Que é isso que talvez você tá vendo. Todo mundo com as bochechas aqui, com os lábios assim. E tem gente que pode estar bonita assim, mas tem muita gente estranha. Que tem muita gente com medo de fazer preenchedor porque eu não quero ficar igual aquela amiga que tá igual aquela que numa festa um paciente meu falou assim: nossa, doutora, eu vou numa festa, as mulheres estão tudo igual. Exatamente. Aí eu falei, não. Então, assim, o estudo, e o Rodrigo, ele tem uma facilidade. Então, muitas vezes eu chamo ele. Eu fiz todos os cursos ao lado dele, igual a ele. Eu tenho uma visão, ele tem outra. Então, a gente procura fotografar o paciente e eu e ele, a gente discute, porque eu enxergo de um jeito e ele do outro. E ele tem uma facilidade, né, nesse jogo de luz e sombra, né, na pintura. Eu brinco que quando o Rodrigo tá com a seringa ou com o bisturi, realmente parece igual quando ele tá pintando quadro. Que eu não consigo, talvez, nisso, chegar numa visão de proporção tão fina igual a ele. Então, não é que existe cirurgião plástico, né, que você fez a pergunta, que não tenha bom gosto. Na verdade, eu acho que existem pessoas que têm mais facilidade. Igual eu, às vezes, tenho mais facilidade nas tecnologias com laser, né? Gosto, assim, de uma agulhinha fininha. A Paula sabe disso, tem uma mão leve. O Rodrigo tem uma facilidade grande nessa harmonia corporal, facial. Então, porque quando você faz todo um curso, né, por exemplo, para estudar harmonização facial, é difícil você estudar todos os rostos, né? Toda a estrutura anatômica de todo mundo, porque ainda mais o brasileiro, ele é muito, né? Então, assim, dificilmente você chega um rosto igual ao outro no sentido estrutural. E aí, quando você faz um curso, você tem umas regras, né? Então, você tem lá, você vai usar 0,3 aqui, 0,2 ali. Mas nem todo mundo dá para você usar essa mesma regra. Tem então, gente que sai eu com acho a que aí é o cartilha, feeling. né? Esse é o feeling. Tá bom, tem gente que sai com a cartilha. Esse é o feeling. Por que cada dia mais a gente lê e ouve notícias de que as pessoas fazem uma cirurgia plástica ou uma lipo especialmente e morre por complicação ou qualquer coisa nesse sentido? E essa semana passada, não sei se você viu, o caso de uma mexicana que estava fazendo procedimento com laser, uma dermatologista, e a dermatologista estava brigando no celular com o namorado e a paciente saiu com o rosto inteirinho queimado. Por que a gente está sempre escutando isso e está volumando essas histórias? Por quê? Eu posso falar assim, em parte de cirurgia plástica, né?
A grande maioria dos casos que a gente escuta também falar, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela até já emitiu uma nota sobre isso. A grande maioria não foi realizada até por cirurgiões plásticos realmente credenciados, entende? Então, assim, existe, claro, que aí quando sai uma matéria dessa, acaba generalizando para tudo, né? Mas a grande maioria, assim, não foi executada realmente por aquele profissional capacitado para aquilo. Ou não estava em condições, estrutura, né? Foi realizado em estruturas adequadas. Então, estruturas físicas, né? Físicas, né? Tecnológicas. Todas a estrutura de retaguarda. Aí tem a ver também com o profissional que a pessoa buscou. E a gente sabe que existe preço para tudo, né, Paula? Tudo tem preço, né? Então, o que não existe é milagre. Né? Então, quando você desconfia, olhar uma coisa que é muito discrepante financeiramente, mas é seu sonho, eu quero, mas eu tenho condições para aquilo. Eu vou procurar aquilo que cabe no meu bolso. Nem sempre aquilo está cercado de todos os cuidados. Então, é muito complexo essa questão mesmo, né? Agora, em relação às pessoas, eu acho que as pessoas elas estão ficando cada vez mais sem tolerância para as coisas. Elas não estão conseguindo separar mais o que é real, o que é sua profissão e os seus problemas pessoais, né? Então, esse mundo agitado que a gente está vivenciando aí, olha, toda hora o WhatsApp é isso, aquilo, as pessoas elas não estão parando para respeitar o momento que é do paciente e é o momento que você tem que estar cuidando do seu tratamento popular, da sua profissão. Então, eu acho que tá faltando um pouquinho isso, do temperamento, acho que as pessoas elas estão enlouquecendo, vamos dizer assim. Laser. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. E essa é a sensação que dá. Porque parece que a importância da medicina está sendo esvaziada. Então, pelo produto final. Entende o que eu quero dizer? Está consumindo. A medicina está se consumindo. Exatamente. Sentido. E o imediatismo, né? Então as pessoas querem as coisas imediatas. Elas não esperam nem, às vezes, ter o resultado normal do organismo, porque isso, independente da técnica que você vai utilizar, você tem um tempo que é do seu organismo, né? E as pessoas já estão querendo as coisas de um jeito, de imediato, né? Então isso, digo, não falo só na resposta do paciente, mas do próprio profissional também. É verdade. E no caso do laser que você falou, né? Às vezes a gente brinca, ainda mais que teve foto que a gente postou com os aparelhos novos, você estava com uma arma na mão. E realmente é uma arma tecnológica. Então, assim como eu posso promover uma estimulação de colágeno, uma melhora da pele, né? Uma melhora da mancha, uma melhora como um todo, eu também posso, igual aconteceu, queimar. É muito fácil, é mais fácil do que a gente imagina, queimar um paciente com um laser. Então, agora tem, não vamos falar nome de aparelhos, mas tem aparelho podendo causar catarata, né, num paciente novo. Então, assim, tem que ver sim, eu acho que aonde você vai, quem você procura, porque para mexer naquela tecnologia, o profissional tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não é o aparelho que faz sozinho. Então, para eu colocar um laser, eu tenho que controlar fluência, tempo de disparo, resfriamento da ponteira, escolher qual ponteira eu vou usar, qual nanômetro. Então, assim, quanto que a gente tem que estudar para decidir aquela aplicação? E na hora da aplicação, sentir a reação na pele. E, de repente, se eu não estou preparada emocionalmente, igual aconteceu, né, não existe. Todo mundo pode ter problema, todo mundo pode brigar com o namorado, igual aconteceu nesse caso, mas então cancele sua agenda. Cancele sua agenda para proteção do paciente. Respeite-se, né? Isso é fundamental. Você tem que respeitar você para respeitar o próximo, isso é fato, né? Agora, o que a gente vê muito, por exemplo, Rio Preto, né? Região, nós estamos cercados de excelentes profissionais. A gente está no meio. Cercados, né? Então, assim, falar que um é melhor, todos são excelentes, tem muitos excelentes. Agora, o paciente só tem que tomar o cuidado de não cair no feirão, né? Porque não existe milagre, como eu falei, e tem muito disso, né? Então tem que desconfiar. Quando a esmola é demais, desconfia. Exatamente. Eu fico assim, às vezes eu fico pensando filosoficamente, por que uma pessoa aceita fazer um procedimento estético ou uma cirurgia plástica a qualquer preço? E quando eu falo qualquer preço agora, eu estou falando do preço, tudo bem, é o preço que eu posso pagar, mas o que me move aí? É algo existencial. Sim. Se aquilo der errado,
aí é uma tristeza para sempre. Sim. E tristeza é a única coisa que a gente não resolve. Quando eu digo resolve, você passar o seu envelhecimento triste é muito pior do que com um seio maior e um menor. Mas nessa hora a pessoa não pensa vida, nisso, né? né, Paula? Eu A sei. pessoa ela vai por experiência até de outras pessoas que passaram por isso. Mas eu acho que assim, a vida nossa é única, né? Assim, tem N teorias, mas a vida agora é única, né? Eu acho que você tem que cuidar do que você tem. Então, assim, quer fazer uma coisa, você vai fazer sempre? Não. Eu quero fazer uma vez na minha vida, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um Isso. carro, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero fazer um tratamento, mas escolha, com calma, né? E aí, às vezes, a pessoa ela entra no lugar, ela fala assim, não, mas já que eu vou, eu quero fazer isso, o corpo inteiro, entende? Claro. E aí, o montante é muito, né? Pesa em todos os sentidos. Entendi. A pessoa às vezes não está aí nem que você preparada acaba para abrindo isso. mão. Entendi. Entende? É porque a gente não está satisfeito em A fazer pessoa- só a sobrancelha. Não, a pessoa ela acha mas que ela eu- precisa, então já que ela tomou aquela decisão, que ela vai ter que fazer Tá algumas certo, tá exceções, certo. A gente eu faz quero fazer isso. tudo. Entende? verdade. Mas o paciente E nem não é sempre. obrigado a saber que tem um risco. E aí o médico tem que estar preparado para falar, olha, vamos fazer um de cada vez? Ou no seu caso dá para fazer 2, né? Então por isso que eu acho que sempre é a procura de um bom profissional. Um bom profissional que eu falo como um todo, né? Que até hoje em dia, principalmente agora, eu acho que a gente tem que reforçar, nós todos, né? Reforçar os cuidados com a mente. Porque o funcionamento agora de todos é um mundo que está cada vez mais estressante e a gente tem que se cuidar para eu poder cuidar do outro. Então, ele está mais estressante, a gente está esteticamente Sim. envelhecendo mais rápido. E ao mesmo tempo, a gente tem tecnologia e tem medicina para fazer a gente viver mais tempo. Sim. Como que a gente vai equalizar exatamente isso? O Brasil é o segundo mercado de procedimento estético e de cirurgia plástica do mundo, não é? Quem são esses clientes? Homens ou mulheres, majoritariamente? E jovens ou maduros? Ó, eu acho que as mulheres, elas ganham em termos de número, Tá. né? Mas às vezes, algum ponto específico, os homens estão se destacando. Então, por exemplo, na minha prática, né? As mulheres, lipoaspiração, as Tá. mulheres, as que mais fazem. A barriguinha. A barriguinha. Agora, em proporção, por exemplo, da lipo HD, né, da laser Tá. lipo HD, que é a técnica que Que é eu o fui que você precursor, os homens, em termos de proporção, a maioria que quer fazer uma lipo, quer fazer a laser lipo Tá HD. quase empatando lá. Então, assim, a cada vez mais está tendo uma busca pelos homens no consultório, até mesmo por causa dessa técnica, né, por causa desse tipo de busca. Mas assim, as mulheres, de uma certa forma, isso já é histórico, né? Elas sempre se permitiram mais ou foram cobradas mais da sociedade, Culturalmente é mais cobrado e também mais aceito Isso. que vá Exatamente. em busca da beleza. O homem não, né? O homem não. É, o homem, verdade. o homem sendo largadão, né? Às vezes Tá tudo bem. certo, É, né? Ele é. trabalha, continua com o seu emprego. Agora a mulher muitas vezes ela precisa estar mais apresentável para manter sua profissão, para você ir à busca, né? Porque a mulher cada vez mais está aumentando Claro, isso, né? Então como que eu posso fazer? Esse combate, né, no mercado de trabalho tá pau a pau, né? Agora não tem mais aquela situação. Ela é mulher e não vai pegar esse cargo, vai. Só que a mulher ela se cobra com umas outras necessidades. Então por isso talvez ainda o mercado seja maior para elas, né, nesse sentido. Mas os homens estão deixando de ser um pouco ogros, né? Eles estão atrás Tá da sua... aumentando Eles estão se muito. assumindo, maneira- assim, Tá que aumentando quer estar mais bastante. belo, né? Antigamente, o homem falar que queria ficar bonito era algo pejorativo, não era algo... Imagina, não podia. De Não jeito. podia. Culturalmente não pode. Você é O homem não é para rapaz, ser que bonito. isso, O homem é para né? ser provedor. Homem, É isso aí. Quando o homem troglodita. vai, eu te perguntei também, depois eu quero ver na tua área, mas é mais adulto ou mais jovem, ou mais velhos? Mais Eu velho, acho que quando a vamos falar gente, velhos, não no idosos, nosso a partir de 60? No nosso consultório, como eu te falei, eu acho que tem um perfil, né? Aham. Mas eu acho que entre os 30 aos 50 anos, eu acho que é a minha faixa etária que eu 30 aos mais 50 opero. maduros. Pessoas maduras. Sim. O homem maduro, a mulher é a barriguinha. E o homem maduro? Esse homem, ele busca o quê? A barriga também? Olha, ele tem cada vez mais buscado a barriga. Sabe? Tem a coisa barriga interessante. tanquinho. Por que é a Querendo barriga deixar- dos dois lados, gente? Por Eu quê? acho que
Então, porque eu acho que é uma coisa que sempre, na verdade, assim, tem duas coisas que eu acho. Uma delas que eu acho que a busca pela saúde, de uma forma Tá bom. geral, está melhorando muito, Uhum. né? Então, os homens que antes, a diversão deles era sentar no sofá no final de semana, tomar sua cervejinha, isso, assistir jogo de futebol, hoje eles estão saindo para praticar atividade física. Eles acordam cedo e vão fazer bike, entendeu? Vão malhar. Então, eu acho que tem essa busca pela saúde. E, consequentemente, você tem um espelho que você está se sentindo bem, né? Claro. Então, eu acho que tem a ver com isso, pela essa busca da barriga. Agora, claro, particularmente, aí você tem, os homens buscam a pálpebra, o nariz, né? Então, tem outras coisas, mas que você vê no consultório hoje, eu posso dizer assim, no meu consultório, 90% vai atrás da laser lipo HD. Depois eu quero que você conta para eles o que é isso. Inclusive, eu tenho uma pergunta para você para saber por quando que uma pessoa faz a cirurgia plástica, a lipo normal, a tradicional, mas conta para mim lá. E quando a gente fala de dermatologista, são mulheres ou homens, quais idades e quais são os procedimentos que eles mais buscam? O meu perfil lá no consultório, a maioria é a mulher madura. Mulher madura. Bastante, as mulheres lindas, maduras, por exemplo, A Paula. E o procedimento que mais procuro, primeiro, é como que eu posso manter bem, né, por muito tempo. Então, é a rotina skincare no consultório, como fazer, o que usar, é uma procura grande que eu tenho. E a tecnologia e o Botox, que é a toxina botulínica. Esses são meus carros-chefes. Muito mais ainda a tecnologia, que promove, né, uma beleza que a gente chama muito de beleza natural, porque você vai estimulando aquilo que o paciente tem, que consegue uma fabricação de colágeno, uma melhora de textura, uma contração de poros, e isso aparentando aquilo que a gente iniciou conversando, realçando o que é belo, que às vezes foi se escondendo pela nossa rotina estressante, a poluição, a piora do índice de raio ultravioleta. Então, tudo isso a tecnologia ajuda muito. Então, É verdade que o Botox, quando a pessoa que faz muita atividade física, independente das condições dela, natural dela, ela perde mais rápido? dura Consome menos. mais. Porque Por quê? é a força muscular, né? É competição, né? Então, a gente, desculpa. Você pode falar. A gente tem a toxina botulínica, que na verdade ela vai atuar ela bloqueando o canalzinho ali, né, os canais de contração muscular, e ela impede de entrar o neurotransmissor. Tá. Só que é a lei da oferta e procura. Quanto mais neurotransmissor circulante, né, maior vai ser a competição e ele acaba retirando mais rápido. Então você que utiliza muito, você está liberando Vai intensamente contraindo aqueles bem, neurotransmissores. vai forçando muito. Aí vence mais forte, quem tiver mais lá ganha, entendeu? Então você vai perdendo o efeito mesmo. Mas não é muito, é um Não, pouco. E normalmente com quantos anos você deve começar a fazer Botox? Aqui que eu sempre falo, que não Aliás, tem aquela- idade. Não tem idade, eu Não aprendi tem isso quando eu idade. tinha meus 30 e poucos anos com ela. Ai, que delícia. E eu conto bastante aquela história que eu acho que é importante para quem está escutando, porque, não tem idade, mas eu posso pensar numa menina de 22 ou tem que pensar numa mulher de 30? Então, tudo depende. É o que eu explico e a Paula outro dia me emocionou contando para uma outra pessoa que fazia mais de 10 anos que ela tinha ouvido essa história e ela guardou. Que é igual uma folha de papel, essa daqui não dá para eu fazer. Amassada. Quando tá muito amassada, ou seja, uma pele com bastante marca de expressão, deu para amassar, ó, com bastante ruga, né? Igual esse papel aqui. Com bastante ruga, para eu conseguir alisar aqui vai ser mais difícil. Eu vou passar o ferro, vou fazer uma plástica, vai resolver? Aí estiquei e continuo as marcas. Então, o ideal do Botox é a gente fazer antes de marcar. Então, tem paciente, sim, com 25 anos, por exemplo, que faz muita ruga de expressão, aquela ruga de brava, muito forte, né? Aí, realmente, às vezes é melhor a gente prevenir, porque ela vai ser uma candidata a ter dois vincos muito fortes que vai incomodá-la mais pra frente. Então, aí tá indicado. Agora, às vezes vem uma pessoa com 30 anos, doutor, já tá na hora de eu fazer o Botox. Aí eu examino a função muscular dela, tá boa, assim, não tá precisando ainda. Então, aí eu vou
para a rotina de casa, de cremes, e eu vou acompanhando para ver como que vai se comportar, até a gente ver um momento. Mas essa explicação do papel amassado é a nossa pele. Então, o quanto a gente puder evitar do papel amassar, porque a gente não tem necessidade de envelhecer cheio de rugas, né? Não. A gente pode sim envelhecer hoje em dia, né? Você gravou um podcast aí há pouco tempo. Como que a gente pode nutrir o nosso organismo desde a nossa alimentação, desde o que a gente faz, uma atividade física, meditação, o que você puder fazer para cuidar do seu ser, que isso, consequentemente, a gente vai viver com mais saúde, e a pele precisa acompanhar isso. Então aí a gente cuida, evita, assim como a gente evita, você não faz escolhas para se alimentar melhor? E aí, por que não fazer escolhas para a gente passar um creme, um modo de passar o creme? O que eu posso fazer? Uma visita ao consultório médico, às vezes para eu cuidar dessa pele um pouco mais intenso, para eu evitar esse processo. Mas e se chegou nesse processo, que muitas aqui vão estar assistindo, poxa, mas agora eu marquei, não tem o que eu fazer? Tem sim. Aí a gente vai usar, não o ferro, né? Mas é como se fosse o ferro. O ferro não vai tirar as marcas da roupa ou do papel, então a gente vai usar o ferro, laser, que pode ser o laser, isso, que pode ser os lasers, as tecnologias, seja o que for, e às vezes se tiver um excesso de pele, um lifting no rosto, mas aí tem sim o que fazer, até mesmo quando já está marcado, mas a prevenção sempre é o melhor remédio. Rodrigo, primeiro fala para nós qual que é a diferença do paciente que faz a cirurgia plástica na barriga, a lipo tradicional, né? E a laser. E aí você já aproveita e conta essa história. Tá. E depois eu quero saber de você também, aproveitar aqui, a gente vai fazer uma cirurgia, mas ficou tão amassado que não tem nem laser. Tem que ir direto para a sala de cirurgia, tem que ir direto para o Rodrigo. Por que não? Eu acho porque eu sei sim que é uma questão, deve ser de tecnologia, mas você consegue imaginar vindo por aí alguma metodologia nova, alguma tecnologia que faça com que as pessoas não ficam todas esticadas? Paula, as minhas pacientes não ficam. Mas de modo geral, você sabe o que eu estou falando. Fala dos dois. Ela leu sua mente. Claro. Não, eu li o rosto das pacientes dele. Tá vermelho aqui, ó, seguinte, na verdade você tem a indicação, né? Então não é escolha do paciente. O que ele pode escolher, claro, é entre investir numa tecnologia e fazer uma lipoaspiração assistida a laser, ou uma lipoaspiração convencional, tá? Aí é questão de investimento e benefícios. Por exemplo, o laser você vai ter uma retração maior de pele, um menor trauma cirúrgico, uma recuperação mais rápida, ponto. Agora, a indicação, nem sempre o problema do paciente vai se resolver apenas com uma lipoaspiração, seja ela laser ou seja ela a convencional. Aí ele precisa retirar um excesso de pele ou fechar a musculatura dele, que por alguma razão está frouxa, né? E aí ele nunca vai conseguir chegar naquele resultado. Então eu acho que o paciente que vai fazer uma abdominoplastia é o que vai ter uma indicação plena com um tratamento total, tanto da musculatura quanto retirar o excesso de pele. E sempre associado com uma lipoaspiração. É sempre associado? Porque você precisa modelar aquele corpo. Aquele retalho precisa ser modelado, né? Então nem sempre a largura da boca da calça aqui vai dar a largura da canela. Então você precisa ajustar isso, né, para que tudo fique uniforme. Antigamente tinha muito assim, ou o paciente faz a lipo ou ele faz a abdominoplastia. Isso no passado, bem no passado, ou quando a gente tinha uma lipoaspiração um pouco mais agressiva, um pouco mais perigosa, né? E aí não se associava por já serem cirurgias complexas. Hoje em dia não, hoje em dia se você não faz uma associação com a lipoaspiração, o seu resultado não vai ser tão natural. E hoje, graças a Deus, aos estudos, a medicina evoluiu, a gente consegue fazer tudo com mais segurança. Então, eu acho que os limites estão muito bem esclarecidos.
E em relação... Mas conta a história da lipolaser. Da lipolaser. Conta como ela foi introduzida no mercado. Na verdade, assim, a Camila sempre, né, por ser dermatologista, sempre acreditou muito no laser, né? Sempre trabalhou muito com laser. E eu vim da escola tradicional, que é corte, né? Corte e costura. Corte e costura, é verdade. E você aí... não quer vir aqui trabalhar com ela? Ó, que eu venho. Pode ser bem, é verdade. Aí, Paula, acontece. Aí, quando surgiu a primeira ideia da laser lipo, eu até testei um aparelho, né? E, assim, eu senti algumas dificuldades técnicas no sentido, assim, que você fica refém, né? De um aparelho e dependendo disso para você entregar um resultado do paciente. Ok. Aí o investimento era extremamente alto, eu achei que não valeria a pena partir para isso naquele momento. E a Camila sempre incentivando, olha, eu acho que isso vai ser o futuro, né? E eu até então, assim, ainda com a mentalidade, eu preciso ver para crer. Foi difícil, quando surgiu essa possibilidade de adquirir um aparelho, foi o primeiro até a adquirir quando foi lançado, aí eu comecei a fazer para teste mesmo. Eu precisava entender primeiro para ver se eu acreditava naquilo. Só era uma questão de marketing, porque muitas coisas a gente... né, o marketing faz parte do negócio de todo mundo, mas a gente precisa um pouco acreditar naquilo, porque senão não é a nossa verdade. Perfeito. E aí, quando eu fiz a primeira laser lipo num paciente, o paciente levantou no pós-operatório e foi embora do hospital, teve alta no mesmo dia, isso não era a minha realidade com a lipo convencional. Eu falei, olha, tem algo diferente aí, né? E aí eu comecei a cada vez mais acreditar e ver esse benefício. Só que aí, por exemplo, eu já trabalhava então com laser, até então comecei a trabalhar com laser e estou gostando. O que eu posso trazer de mais benefício agora com laser? E ninguém fazia no Brasil ainda assim, a lipo com laser. Sempre foi muito a sociedade, né? Na verdade a cirurgia plástica, hoje que está começando a entender um pouquinho mais do mercado com os aparelhos, o benefício realmente. Que até então tinha um certo preconceito até como marketing. Porque você apresentou essa ideia? Eu apresentei há um tempo atrás a HD, né? Quando eu peguei um trabalho de um americano que fazia aquela abdominal etching, que ele chama, né? Que é aquele desenho da barriga tanquinho mesmo. E com a cânula convencional, com a técnica convencional. Depois disso vieram outros cirurgiões plásticos trazendo outros tipos de aparelho associado para trazer um menor desconforto, uma menor complicação. Eu falei, poxa, olha, lá fora do país tem aquele tipo de aparelho que não tem no Brasil, né? Mas eu tenho um laser que o benefício vai ser o mesmo que aquele aparelho, por que não fazer com laser? Aí que eu comecei a desenvolver esse trabalho, publiquei esse trabalho, enfim. Porque, assim, eu consegui associar que aquela técnica que fazia antes, que tinha aquelas complicações, para tentar trazer um resultado com menos complicações. Não que não tenha, mas com resultados mais seguros para o paciente. E rápidos também. E rápidos. Pós-operatório, né? Então eu comecei em 2009 a trabalhar com laser, né? E em 2013 eu comecei a fazer a técnica HD. Quando ninguém fazia ainda, ou, né, que eu apresentei, enfim, é uma pauta para outro assunto isso. E aí, mas, hoje Rodrigo, vocês são muito inovadores. Hoje eu acabei, e por causa disso que eu acabei sendo, então, o precursor dessa técnica com laser. E hoje tem muitos médicos que usam essa... Então, com laser, tem alguns, claro, mas não é a maioria ainda não. Não laser quase nenhum, na verdade. Agora a técnica virou moda. Agora a HD virou moda. Porque é o tanquinho, né? Que é o tanquinho. Né? Que esse é o perigo agora. Quando vira a gente moda... já até falou sobre isso quando a gente fala de outros. Também é um problema, porque a gente acaba vendo umas coisas aí que... Sabe aquela piada que todo mundo já deve ter visto? Umas coisas que não sabe aquilo que encosta? Como é que chama aquilo que marca lá a rede? Tem que tomar muito cuidado, né, gente? Ou também algumas fotos que os pacientes buscam e falam assim, olha isso aqui, não é real. Gente, isso também é importante, verdade. Então tem todos os extremos. É verdade. Isso é complicado mesmo. Eu acho que esse capítulo a gente vai viver agora. O que é uma beleza envelhecida? Quando você olha para alguém, você olha para aquela beleza e fala assim, essa beleza está envelhecida. E você? Um corpo envelhecido, uma beleza envelhecida. O que é o envelhecimento da beleza para vocês? Onde ela está? Sim, para mim,
busco muito a beleza, nosso cartão de visita no nosso rosto, né? Quando a gente vê um paciente, principalmente, a gente ainda tem muito paciente que trabalhou no sol. Então a gente vê aquele paciente belo, mas com a pele toda marcada, envelhecida, que eu diga, com a flacidez maior, com diversas manchas e muitas rugas, que não combinam com aquela idade. Tá. Então, esse é uma beleza envelhecida, ao meu olhar, que eu fico, quando o paciente fala, poxa, né? Aí sim, ela fala assim, eu queria tanto ter a minha pele mais jovem, e ela tem razão, porque nessa idade não era para estar tão envelhecida. E a gente consegue cuidar e tratar. Aí tem um tratamento específico para uma pele envelhecida. Para cada tipo de pele, né? Para cada Porque tipo aí o envelhecimento, tem algumas que promovem o envelhecimento com um pouquinho mais de flacidez e ruga. Outras promovem o envelhecimento com um pouco mais de manchas e rugas, poros mais abertos, por exemplo. Então, para cada um, por isso que eu falo, não existe receita de bolo, nem para protocolo de tratamento. Eu falo que esse nome protocolo às vezes me dá, né? Existe um protocolo para ruga? Não, porque a ruga ela tem uma causa, que é uma ruga por uma flacidez, ou é uma ruga por uma ação muscular, ou uma ruga, né, que por um acidente. Então, a gente tem diversas maneiras de cuidar daquele envelhecimento. Eu acho que é isso mesmo. É Quando pele. o paciente é pele, eu acho que é pele. O paciente ele chega com um aspecto de pele que não condiz com a idade, ele envelheceu muito cedo, né? Então, passou da hora de tratar. Passou da hora de tratar, não digo assim, para ficar bonito, né? Não é isso. É mesmo para autoconfiança, pela sua posição mesmo, né? Para ele estar bem com ele. Porque é não tão simplesmente... importante, né? A gente veste uma roupa, eu sei porque eu já fui de uma outra forma também, né? Então, quando eu me cuidei mais no Flamengo, por exemplo, em corpo, eu tenho um armário, tinha, né? Já dei, mas desde 46 e agora 38. Então a gente se sente bem melhor. Não estou querendo dizer que o 38 é o número certo, mas pro meu corpo, né? Como eu me sinto melhor. Então a gente estava conversando, é tão gostoso, né? Você vestir uma roupa, ou se arrumar e sentir bem. Então eu posso me sentir bem assim no 38, no 40 ou no 42. O que importa é eu me sentir bem e estar boa para minha estrutura, porque tem gente que tem uma estrutura óssea muito grande. Não tem por que ela querer vestir um 38. Tá certo. Então ela vai se sentir bem, né? Mas sempre cuidando. Eu acho que a gente sentir bem, sentir belo. Então, às vezes você faz uma escova, faz umas luzes ou faz um tratamento no rosto e você se sente tão maravilhosa. Aí você fala, poxa, mas eu não fiz quase nada. E aí acendeu a luz, né? Então é isso, aí cada um vai estar no corpo, outro vai estar no cabelo, um vai estar no rosto e o outro vai estar numa conversa. Nem sempre chega o paciente, você está esperando que ele vai falar de uma queixa e na verdade não tem nada a ver com aquilo. Na outra. Tem nada a ver com aquilo. Então isso vai muito da busca do paciente. Por exemplo assim, meu rosto tá caído, entre aspas, mas eu estou bem comigo, entendeu? Não é isso que me incomoda, entendeu? Então isso é muito legal. E o legal e o interessante para a gente é procurar entender o que o paciente quer se sentir bem. O que incomoda ele? Uma vez perguntaram para o Pitangui por que ele nunca fez uma cirurgia plástica. E ele respondeu que é porque ele se tolerava daquele jeito. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma coisa que a outra pessoa fala assim, nossa, mas por que o seu nariz é tão bonito? Por que você quer mexer? Me incomoda. Entendeu? Eu não me tolero com esse nariz, desde que seja fundamentado, né? Não tem malefício nenhum, isso não é futilidade. Não, de jeito isso nenhum. Isso é bem-estar. Concordo plenamente. Eu perguntei sobre quais são os elementos que a gente entende como envelhecimento da beleza, porque eu convivo com muitas mulheres maduras, e são 3 fatores que elas falam da velhice que incomoda. É o cabelo, pele e braço. Eu queria que você desse dicas para a gente envelhecer bem com pele
e pele e cabelo. Por que não se faz cirurgia aqui? Por quê? Ou faz? Se faz, mas assim, tem que se pensar muito para Por quê? Porque a cicatriz... Para quem está no Spotify, explique isso para ele. Eu sempre falo para o paciente, olha, qual que é o grau realmente de insatisfação sua? Será que não vale a pena fazer uma laser lipo, por exemplo? Né? Que eu acho que tem uma retração de pele. Porque você vai deixar uma cicatriz no local. Tá. Essa cicatriz é para sempre. Pode ser que o resultado, né, estético, você vai estar com o braço mais fino, mas você vai ter uma cicatriz. Então por que você não expõe seu braço? Ah, não expõe porque ele é gordinho. Você vai expor depois com uma cicatriz? Você vai mudar isso? Esse quadro vai ser mudado? Então tem que pensar. Porque você pode fazer, por exemplo, um procedimento minimamente invasivo, entre aspas, uma laser lipo ou uma lipo. Tá. É que eu falo laser lipo pela retração de pele. Você não gostou, não chegou naquele seu resultado, então você, olha, eu tentei, Tá. não é isso que eu quero. Agora, você partir direto para um corte que não tem como voltar atrás, é difícil. Porque às vezes o paciente nunca mais mesmo vai ter a chance de poder usar uma blusa. Nem de aceitação, porque aquilo vai ser pior para ele. Então por isso tem que pensar bem. Dá 3 dicas para envelhecer bem, pensando no cabelo 3, e na pele. Eu Eu prefiro a lista, mas não dá tempo. Tô brincando. Depois Mas a gente assim, escreve olha, ali para o ele. que é para unir os 3, cabelo, corpo, flacidez de Tá bom. braço Tá. e de rosto. Uhum. E se eu falar que o primeiro vai ser uma boa alimentação? Nada a ver com a Perfeito. minha área? Não, tudo a ver, que é Eu saúde. fico muito feliz que seja isso, porque isso está acessível para qualquer pessoa, qualquer preço. pessoa. Com Qualquer qualidade. pessoa. Então, uma boa alimentação, porque às vezes o paciente, quanto a emagrecimento, por exemplo, ele faz um emagrecimento muito drástico e de uma forma, às vezes, diferente do convencional, ele vai ter uma flacidez importante, que é difícil da gente tratar, tanto eu na dermatologia quanto o Rodrigo na cirurgia plástica. Então vamos voltar lá, uma boa alimentação. E a segunda dica, não vai ser da minha área, será? Atividade física. Essa foi Não vou mais ótima. trabalhar, vou fechar meu consultório. Não, isso é ser médico. Então, Isso, aí, pronto, você voltou. Sabe quando você falou do marketing? Que o marketing tem que estar, ele permeia o negócio de todo mundo, tá certo. Mas quando você pensa no marketing ético, é divulgar a tua verdade. Essência. Desde que seja verdade, é isso é ser médico. isso, mas é isso. É. E não dá nem para pôr em tópico, porque ele podia estar em primeiro tópico, o uso do filtro solar em rosto é o mais importante. Tá? Nós não podemos ficar sem filtro, gente. Filtro solar é extremamente importante para a gente prevenir câncer de pele e envelhecimento precoce. Isso a gente precisa usar diariamente, mesmo se estiver chovendo. E para o cabelo, né? Para o cabelo, que é um pouco diferente, mas assim, ter bons produtos, tanto o cabelo quanto o rosto, procurar o seu médico para ele conseguir indicar um bom, sempre usar um ao redor dos olhos, um sabonete específico para a pele, igual shampoo para o cabelo, um creme para o corpo, um creme para o rosto. Isso realmente é, na dermatologia, um dos pontos mais importantes. O restante, os procedimentos, tudo que a gente faz, ele é um complemento. Sem isso que eu falei lá atrás, vai ser mais difícil cuidar. Não vale a pena. Não vale a pena. Tudo É vale verdade. a pena, né? Tudo vale a pena, mas... Não assim, vale a pena. Mesmo na cirurgia, quando você busca uma cirurgia, não vale a pena você passar por uma situação, um investimento, um risco de vida, a sua vida. Uhum. Como a gente já falou, é única. Para depois você não fazer a sua parte. É isso. Boa É. alimentação Quando e a gente atividade faz física. parte. Você viu? Os É. dois tópicos é importante. É. É pra É para saúde. fazer a nossa parte. Exatamente. Você não está fazendo alguns podcasts Faço. de saúde? É. E tô fazendo a minha parte. Então, e a gente precisa fazer a nossa parte. É. O tempo está acabando, acho que a gente já Já estourou acabou, o né? tempo, Já estourou. mas eu preciso de 2 perguntas importantes para a gente finalizar. Aí eu vou fazer as 2, já cada um responde dentro da sua área. A primeira é, conta uma história extremamente emocionante do teu trabalho. E a segunda é, você já viu algum cliente, algum paciente ou cliente, não sei, teu, sair de lá com uma beleza física maravilhosa, mas que quando você olha para ele e fala, por causa da outra beleza, da beleza holística, da beleza do todo, Aham.
Você já conseguiu, você já viu algum cliente teu onde você olhou para a beleza física e a beleza existencial e falou, nossa, que pena, é tão bonito? Isso acontece muito? Por que eu estou te perguntando? Eu vou melhorar isso. Porque dizem por aí que a beleza, lembra que ela é uma prisão, mas ela também abre porta, mas ela também confunde algumas pessoas. O lugar dela no mundo. Elas acham que elas estão em outros lugares. Isso acontece muito, já que vocês lidam com beleza o tempo todo? Vou começar então por essa pergunta. No meu consultório, felizmente, isso não acontece muito. Eu sei que acontece, sim, mas no meu consultório isso é a minoria, ainda bem. É a minoria. Meus pacientes, eu não sei se vão parecendo, a gente vai delineando os semelhantes, então cada vez mais com a busca do ser, né, da melhora interior, do cuidado da mente, do cuidado como um todo. Mas já teve, sim, tem paciente que eu cuido que ela é bela, ela ainda é minha paciente, mas falta o clique. Eu tento, eu tô com, sim, vou tentando, porque aí ela é bonita, todos os traços, ela harmonizou, harmônico, só que falta o brilho, na verdade falta até a alegria por outros problemas, mas aí ela vai se encontrar uma hora e vai procurar, mas o meu é a minoria. E uma história que me emociona, a gente tem várias histórias que emocionam, mas a hora que você me perguntou, até meu olho parece que já encheu de lágrima, que há pouco tempo ela escreveu para mim. Foi quando eu comecei, mais ou menos, se eu não errar a data, porque ela pode ouvir a gente, em 2005, eu acho que foi, 2004 ou 2005, quando eu comecei a dermatologia. Vinham os pais, eles são de longe de Rio Preto, e trazia, ela era criança, hoje em dia ela é uma mulher, e ela teve uma alopécia, uma criança, ela teve uma perda do cabelo total. Começou em rodinhas, que a gente chama de alopécia areata, começou a perder em rodinhas, e quando ela já veio nos procurar, ela já tinha perdido quase o cabelo todo. E ela vinha com um chapéuzinho, ela era criança, não vou lembrar a idade assim tão certo, mas há pouco tempo eu republiquei a foto que ela me mandou daquela época. E ela usava um chapéuzinho porque ela não tirava, às vezes nem para consulta. Morria de vergonha, uma criança. E eu, né, claro, eu tinha vontade de chorar. Aquele pai, aquela mãe com uma preocupação imensa com uma menina daquela idade, perdendo o cabelo, ela ainda tinha um pouquinho, foi perdendo até que ela ficou totalmente calva e já ter passado em lugares, não conseguir melhorar. E aí a gente foi em muitas consultas conversando, até que ela foi tirando o chapéu, o boné, né, vários que ela usava, foi melhorando. A gente foi cuidando não só da parte médica, né, da parte também a família foi ajudando na parte psicológica também. E ela foi aparecendo a beleza dela, mesmo sem o cabelinho. E conseguimos, mas conseguiu, ela foi melhorando sem o cabelo, porque demora para crescer o cabelo. E o cabelo também foi crescendo, né, em tratamentos que teve que ter reumatologista junto. E ela melhorou, e ela é hoje uma linda mulher, e que até hoje, tanto a mãe quanto o pai, né, muito mais a mãe fala comigo, e ela, por causa de rede social, escreve o quanto foi importante aquele tratamento. Mas não foi aquela injeção, nem aquele... Mas o que ela guarda foi todo o carinho, todo o processo, toda a conversa, que é algo que emociona demais, porque você mexer com a autoestima, você ver uma criança, né, sem poder ter vergonha de fazer qualquer coisa, porque os amigos, né, tem tudo isso, é emocionante poder cuidar. É emocionante porque você vê o futuro salvo de uma pessoa, então, né? Porque a gente nem sempre, como médico, a gente consegue realmente resolver o problema do paciente. Entendeu? Isso é outra coisa muito problema importante. físico. Então, assim, claro. ela vai ter que conviver com esse problema. Só que o que ela vai fazer desse problema? É aí que tá. Então, talvez seja esse o papel mais importante que a Camila tem. Com certeza. Da minha parte, assim, eu tenho N também coisas, mas recentemente aconteceu uma coisa interessante, inusitada, porque
uma menina me mandou uma mensagem também pelo direct, dizendo que ela estava fazendo estágio de enfermagem e que foi conhecer o hospital e chegou no 7º andar lá, e era na minha clínica. A hora que ela viu o meu nome, ela falou que ela sentiu uma emoção, porque quando ela tinha, acho que 6 ou 7 anos de idade, uma coisa assim, não me lembro agora, foi para o pronto-socorro, onde o cachorro tinha tirado uma parte da pálpebra dela, tinha feito uma destruição, e eu fui chamado, né, e eu fui atendê-la. E atendi, suturei, e se perde o vínculo, né? Acabou. E ela falou assim que, assim, a felicidade, porque ela tem meu nome, assim, como um carinho muito especial. Ela mandou a foto, ela não tem nem sinal. Então, assim, era algo que poderia ter sido muito marcante, né, negativamente para a vida dela. E eu pude ajudá-la no conhecimento técnico que eu tinha. E isso para ela foi muito gratificante. Para mim, então, porque é algo assim, isso não é bem material. Exatamente. Né? É lógico que a gente trabalha, que a gente precisa, mas nem sempre o reconhecimento vem da fortuna que você ganhou. E sim, vem do legado que você deixou. Pronto. É do legado de vocês. Mas eu concordo com vocês. E eu acho que, por isso que no começo eu falei muito sobre essa questão da não qualidade médica ou da não capacidade do médico chegar no limite pela outra pessoa, em favor da outra pessoa. Porque a medicina, ela fala de legado, a medicina o tempo todo é legado. Eu vejo a medicina assim, porque mexe com a autoestima, mexe com isso. Bom, nosso tempo terminou. Assim, acho que daria para ficar aqui. A gente faz outros específicos com o tema. Vou fazer. Deixa eu fazer uma pergunta antes de mostrar para vocês, gente, porque assim, ó, eu tenho os meus médicos, meus doutores, se relaciona muito bem comigo, a gente é muito assim, porque nós somos muito parecidas, tem uma visão poética da vida, que é a minha doutora. Por outro lado, eu tenho um outro doutor aqui que a gente se relaciona muito bem, porque eu amo a estética dele, e tanto no meu corpo quanto na arte. Eu vou mostrar rapidamente para vocês. Mas antes, o podcast chama Bossa Nossa. A palavra bossa tem inúmeros significados, dentre eles aquele quê, aquela qualidade, aquele algo que faz a gente se diferenciar. Para vocês, qual é a bossa de uma pessoa que sabe ser bonita de maneira natural? Qual é a bossa? O que essa pessoa tem para aceitar ser bonita de maneira natural? Ela tem que ser fiel ao que ela é, né? Eu acho que é isso, né? Trazer o que ele tem de mais belo e acreditar nisso, e aceitar isso, né? Se olhar no espelho e falar, sou eu, entendeu? É isso, não precisa depender de ninguém, não se espelhar em ninguém, é ela mesma. E às vezes identidade, né? Ter coragem de assumir a sua beleza. Tem tanta gente bela que tem vergonha de ser bela. É verdade. Olha, então enquanto vocês vão dando uma mensagem final para eles, agora vocês podem olhar para ali, falar diretamente com todo mundo que está nos assistindo e ouvindo no Spotify. Conta para eles também como continua, dá o endereço, como continua acompanhando. E no final vou mostrar para vocês aqui essa arte maravilhosa do Rodrigo. Por favor. Bom, eu acho que teríamos muitas coisas ainda para falar para vocês, quem sabe no próximo, mas o que precisar da gente, tem o meu Instagram, @CamilaMota, com 2 T's, MOTTADR. Estou à disposição e sempre lembra dos seus cuidados diários com a sua pele, com o seu corpo e com a sua saúde. Então, uma boa alimentação, seu sabonete para lavar o rosto, o seu creme ao redor dos olhos, o seu filtro solar e seu hidratante. Com certeza você vai ser sempre belo. O meu Instagram é @RodrigoMotaBR. E nossa clínica é Beledevi, ela fica no Hospital do Olhos, ali na Mogi de Ronce. Enfim, vocês podem localizar a gente de diversas formas e estaremos à disposição. Muito obrigado. Gente, olha, sinceramente, não é porque eles estão aqui, mas eles são 2 profissionais de ponta, com eu acho, com um senso de beleza, de estética maravilhoso. Eu perguntei se tinha cirurgião plástico como que é mesmo que eu perguntei, que eu já nem lembro mais. Estética, né? Olha aqui, gente, coisa mais linda. Essa revista é nacional? Essa revista é a 4ª edição da Artrilha. A Artrilha é um grupo de artistas plásticos pelo país todo, e tem artistas internacionais também que participam. E a Edna, que ela que idealizou tudo isso,
Foi feita agora essa edição impressa, onde tem os trabalhos de vários artistas e eu pude participar dessa edição. Você não tem Instagram só da... Tenho. Conta O pra de eles, artes é @RodrigoMota_art. É isso aí. @RodrigoMota_art. E aí, gente, deu pra ficar mais bonita? Eu acho que pelo menos aqui a gente já consegue. Eu já faço muito. Você sabe que aqui o negócio dá certo porque a gente já fez várias lives. E que foi muito legal e que as seguidoras gostaram muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar até o final. Muito obrigada para vocês dois. Adoramos. Eu tô sempre... gente, o dono dessa beleza natural aqui tá aqui, ó. Não, minha mãe também. A dona da beleza tá aqui. Minha mãe também. Senão ela vai ficar brava com falar. Que negócio é esse? Então, um beijo para vocês. Ative o sininho, se inscreva e dê um like. Beijo para vocês. Até o próximo episódio.